E aí galera, beleza? Sou o professor Cleber Francisco, professor de matemática de vocês. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de geometria. Na aula passada nós estudamos as figuras geométricas, as figuras planas e as figuras não planas. As figuras planas são as que pertencem ao mesmo plano, ou seja, todos os pontos estão em um mesmo plano. E as figuras não planas são os sólidos geométricos, que estão em planos diferentes. Todos os pontos não pertencem ao mesmo plano, beleza? E na aula de hoje nós vamos conhecer as áreas das figuras planas. As áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura, beleza? Então, vamos começar aqui conhecendo as áreas. O que é uma área? A área é o tamanho daquela superfície. Tranquilo? Então aqui, a área do retângulo é a mais simples. Eu tenho uma base de 5 cm e uma altura de 2 cm. Eu já estou colocando um exemplo para vocês verem a aplicação. Como é que eu faço para achar essa área desse retângulo? Eu quero achar justamente essa parte que está em azul. Quero saber qual a medida que isso aí representa, essa área representa. Como é que eu faço para achar a área de um retângulo? Eu vou mostrar para vocês aqui bem simples, explicar o passo a passo para achar a área e vocês vão pegar isso de cara. Então aqui ó, eu tenho um retângulo com a base de 5 centímetros e uma altura de 2 centímetros. Se eu dividisse esse retângulo, a minha base, em 5 quadradinhos, cada um ia ter 1 centímetro, não é? E da mesma forma, a altura, cada um ia ter 1 centímetro. Então percebam aqui, eu ficaria com esses quadradinhos pequenos dentro desse retângulo e esse quadrado, cada um tem 1 centímetro. Então, eu tenho um quadrado com 1 centímetro. Só que a área do retângulo todo é representada por todos esses quadrados que estão aqui dentro. No caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse retângulo tem 10 quadrados. Cada quadrado tem 1 centímetro. Então, posso dizer que a área desse retângulo é 10 centímetros quadrados. Entenderam agora? O que é que acontece? Eu estou simplesmente pegando a minha base e multiplicando pela minha altura. No caso, 5 vezes 2, 5 vezes 2, que dá 10. 10 centímetros quadrados. Entenderam? Eu tenho 10 quadrados com 1 centímetro cada. É isso que acontece a área. Eu estou tendo a área dessa superfície desse retângulo. E agora, vamos ver aqui. Ficaria como a área do 5 vezes 2, 5 centímetros vezes 2 centímetros, isso é igual a 10 centímetros quadrados. Então a gente representa dessa forma. Coloca o valor, coloca o centímetro, que é a unidade de medida nesse caso, e coloca ao quadrado. Significa que é uma área. Beleza? Se atenta às unidades de medidas. Pode ser metro, centímetro, decâmetro, beleza? Quilômetro. Vocês têm que estar, quando eu for medir a área de alguma figura, eu tenho que me atentar às unidades. Ambas medidas têm que estar em mesmas unidades. Então, como vocês viram aqui, isso aqui está em 5 centímetros, a minha altura também é 5 centímetros. Se fosse metros, funcionaria do mesmo jeito. 5 metros, 2 metros, beleza? Se atentem apenas às unidades. E aplica isso. Base vezes altura é a área do retângulo. Significa que eu tenho a quantidade de quadrados aqui, com 1 centímetro cada, beleza? Nesse exemplo. Então aqui a área do retângulo vai ser base vezes altura. Qualquer retângulo, a área vai ser base vezes altura. Essa medida vezes essa. Simples. E agora a área do quadrado. Ó, percebam que todo quadrado ele é um retângulo. Porém, nem todo retângulo é um quadrado. Por que todo quadrado é um retângulo? Ele tem todas as características de um retângulo. Tem 2 lados paralelos iguais e tem 4 ângulos a 90 graus. Então, todo quadrado é um retângulo, logo a área de um quadrado também vai ser base vezes altura. Porém, o quadrado, a medida dos lados dele são iguais. Logo, eu posso dizer que isso aqui ó, é lado vezes lado. Bem simples. Nesse quadrado significa a mesma coisa, então vamos colocar alguns valores aqui.
eu estou afirmando que esse quadrado tem uma base de 3 centímetros e uma altura de 3 centímetros. Obviamente que é um quadrado. Eu quero saber a área que representa esse quadrado. Como é que eu faço para achar isso? Eu tenho 3 centímetros, eu dividi, ficou 1 centímetro por cada quadrado. Da mesma forma eu fiz na minha altura. Então aqui eu tenho quantos quadrados? Eu tenho 9 quadrados com 1 centímetro cada. Então eu posso dizer que eu tenho 9 centímetros quadrados. E se fosse outra unidade de medida, funcionaria do mesmo jeito. 9 metros quadrados, 9 quilômetros quadrados, beleza? Bem simples. Então a área do quadrado vai ser lado vezes lado. Lado vezes lado é lado ao quadrado. Eu posso chamar esse lado de L, não é? L vezes L, L ao quadrado. A área do meu quadrado vai ser simplesmente o lado ao quadrado. Bem simples, não é? E a área do triângulo? A área do triângulo, ele fornece a base e a altura, mas como é que eu vou calcular essa área aí? Então é bem simples. Vamos ver aqui. Eu tenho um retângulo, certo? Se eu dividir esse retângulo ao meio, passando pela sua diagonal, eu divido esse retângulo em 2, não é? É verdade. Então aqui, eu divido esse retângulo em dois triângulos. Só que a área do retângulo, a gente acabou de ver que é base vezes altura. Se eu estou dividindo por 2, eu estou achando a área de um triângulo. Então eu posso fazer o quê? Para achar a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Viu como é bem simples? Essa fórmula funciona para qualquer triângulo? Sim, funciona para qualquer triângulo. Eu vou ter a minha base, vou multiplicar pela minha altura e vou dividir por 2 para achar a área de um triângulo. Perceba que nesse caso aqui, a minha altura já está alinhada aqui a um triângulo retângulo, então essa medida seria exatamente a minha altura. E nesse exemplo aqui, onde é que está a altura? A altura está exatamente aqui, É a minha altura do triângulo, multiplicado pela minha base, e vou dividir por 2. Qualquer triângulo, qualquer triângulo. Então, nesse caso aqui, um exemplo, eu tenho uma base de 5 centímetros e uma altura de 4 centímetros. Essa altura que está aqui, é a mesma que está aqui no centro, beleza? Se atentem a isso. Existem vários tipos de triângulo. Eu quero que vocês se atentem a isso. A altura tem que estar alinhada, tem que estar perpendicular com a base, formando um ângulo de 90 graus. Então, como é que eu faria isso aqui? Eu tenho 5 centímetros na minha base e eu tenho uma altura de 4 centímetros. Como é que eu faria? Vou multiplicar base vezes altura e vou dividir por 2. E eu vou achar a área desse triângulo, beleza? Então, como é que a gente faria? A área do triângulo vai ser 5 centímetros vezes 4 centímetros dividido por 2. Bem simples. 5 vezes 4, 5 vezes 4 dá 20, não é? Vou somar 4 mais 4 5 vezes. Então, a gente já viu na aula de multiplicação. 5 vezes 4 é 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12, mais 4, 16 e mais 4 que dá 20. Então deu 20 centímetros quadrados. Só que ainda falta o quê? Dividir por 2. Então 20 dividido por 2, a área que representa esse triângulo aqui é 10 centímetros quadrados. Beleza? Por que 10? Porque foi 20 dividido por 2. Bem simples. Galera, é isso. As aplicações de área vocês veem em todos os lugares. Por exemplo, eu estou aqui numa sala, eu posso calcular a área dessa sala sabendo suas medidas. Então faça aí, você pode entrar no seu quarto, saber a medida do seu quarto, pega uma trena, uma régua, beleza? E tira a medida, vê quantos metros e vê. É só multiplicar. Vocês podem também medir o caderno. Por exemplo, o meu caderno vai medir quanto? Qual é a área do meu caderno aqui? Vou pegar uma régua, uma trena, vou medir e vou multiplicar. Lembrando que as unidades têm que ser a mesma. Então, aqui nesse exemplo aqui, se eu quisesse calcular a área dessa TV, visivelmente eu já percebo que isso aqui é um retângulo, eu precisaria simplesmente saber essa medida e a minha medida da base para calcular essa área, beleza? Tudo que nos rodeia tem a sua forma, tem o seu formato. E esse formato dá para calcular a área dela, beleza? Então, galera, é isso.
Bons estudos e até a próxima aula.